falei nada disso hoje. Mas o Pai escolheu cada um de vocês que está aqui hoje para dar uma palavra para vocês. Que uma palavra que eu costumo dizer é que Deus não fala com filho ausente. Talvez você pense assim: ah, pastor, essa palavra era para fulano de tal tinha que estar aqui. Não, Ele fala com filhos presentes. Ele fala com quem está aqui. Ele não fala com filhos ausentes. Então essa palavra é para você que está aqui, amém? Gênesis 37. Essa palavra Deus tem falado muito ao meu coração e Deus sempre mexe comigo nessas palavras. E eu queria compartilhar com você. Gênesis 37, a partir do verso 1. A gente vai ler um pouquinho. Se você quiser sentar, você pode sentar, não me importa. Desde que você fique à vontade na presença do seu Pai, amém? Eu não me importa se você vai querer sentar, ficar em pé. Desde que você esteja na presença dEle. Não importa se você está deitado em pé, ou sentado, ou de joelhos. Eu vou vendo a trajetória de Jesus. Muitas pessoas chegaram na presença de Jesus deitado numa cama, mas voltaram andando. Muitos chegaram, ou melhor, muitos chegaram a estar diante de Jesus sentado. Muitos deitados até morto ou dormindo, mas nem por isso deixou de ser marcado pela presença dele. Então não importa a forma que você vai ficar, desde que você não deixe de ser marcado pela presença dele nessa noite, amém? Gênesis 37, a partir do verso 1, vou ler com vocês. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Ziba, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa. Marca isso aí na sua Bíblia aí. Túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a ele, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Sabe o que é interessante? É que o pai, naquela época, os filhos tinham o costume de usar túnicas também, mas como eram cuidadores de ovelhas, eles usavam a túnica de manga curta, e geralmente era cor cinza ou cor de um animal, não era colorida. Naquela época, quem usava túnicas ou usar uma expressão mais atual, uma camisa de manga curta, de manga comprida, vou usar essa expressão assim para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quem usava uma túnica de mangas compridas e coloridas era só pessoas que tinham poder ou autoridade, eram só as autoridades da época que usavam aquele tipo de túnica. E o pai deu uma dessa para José,
E sabe o que é interessante? Os seus irmãos o odiavam. E eu costumo dizer, eu não sei o seu nome, João. Maico. Sabe o que é interessante, Maico? Eu costumo dizer que quando o pai deu aquela túnica colorida de manga comprida para José, ele de repente poderia não saber, mas Deus estava dando um destino a José. E o diferenciando dos seus irmãos. E sabe o que é interessante? Que José não entendia por que seus irmãos não o amavam, por que seus irmãos o perseguiam. Mas na verdade seus irmãos não perseguiam a José, mas perseguiam o destino que José tinha recebido. Eles não conseguiam admitir que o filho mais novo estava sendo separado para ser uma autoridade no futuro. E sabe o que é interessante? Às vezes acontece isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Tem alguém aqui que é filho único? Graças a Deus não tem nenhum filho único aqui, né? Graças a Deus. Eu também não sou filho único. E o que é interessante é que às vezes para a gente, eu não sei com vocês, mas comigo, às vezes parecia que as coisas eram mais difíceis só para mim. Comigo as coisas eram mais difíceis. Eu não sei se com mais alguém acontece isso, mas comigo era mais difícil. Embora eu não fosse o irmão mais velho, mas para mim as coisas eram mais difíceis de acontecer. Eu sempre tive que lutar muito para acontecer as coisas na minha vida. E o que é interessante que a gente vê aqui nessa história é que os irmãos, eles odiavam José. E eu quero continuar essa história com vocês. Eu só estou dizendo para vocês o seguinte: que José foi separado com 17 anos de idade para um destino diferente dos seus irmãos. E os seus irmãos começaram a perseguir ele. E vou continuar essa história. Versículo 5 diz assim, ó: certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Na minha versão diz isso. Estou tentando descobrir aqui qual é essa versão. Ah, essa daqui é na linguagem de hoje. O verso 6 diz assim, ó. Vou ler com vocês aqui. Fica mais fácil. Porque ele disse assim: escute, eu vou contar um sonho que tive. Vou descer aqui. Aí, fica mais fácil. Sonhei que estávamos no campo amarrando os feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé. E os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei, que vai mandar em nós? Aqui eu queria dizer algo para vocês interessante. Às vezes Deus está mostrando algo para vocês. E às vezes, ou para a gente, eu vou dizer para nós, vou me colocar no meio. E sabe o que é interessante? Que muitas vezes a gente não consegue entender o que Deus está mostrando para a gente. Mas é aqui que eu queria deixar algo para vocês. Todos ao redor já enxergaram aquilo que você ainda não enxergou. Como os irmãos de José enxergaram e falaram assim: quer dizer que você agora vai ser rei e vai mandar na gente. Os irmãos deles tinham enxergado aquilo que ele não tinha enxergado. E é aqui que eu queria deixar um ponto para vocês. José tinha 17 anos de idade. Era um jovem que tinha intimidade com Deus e que Deus se revelava a ele. Mas às vezes por falta de maturidade,
não sabia entender o que Deus estava falando com ele. E que é interessante, a história vai continuar. E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que eles contavam. Como se não bastasse, José já tinha contado, já tinha tido um sonho, e eles já tinham ficado com ódio. Olha o tamanho da imaturidade de José. Ele tinha contado um sonho para os seus irmãos, e já tinha visto que eles tinham ficado com mais ódio ainda. Ele teve um outro sonho. Depois José sonhou outra vez e contou para quem? Para quem que ele foi contar os sonhos? Eu queria deixar esse ponto para vocês. Se Deus tem mostrado algo para vocês e seus irmãos não têm tido maturidade para entender que é Deus que está te levando para esse caminho, ei, pare de falar para eles, pare de mostrar para eles aquilo que Deus está te mostrando, porque eles ainda não têm maturidade para entender. Às vezes nós compramos brigas e entramos em guerras que a gente não precisa entrar e nem precisa comprar. Mas muitas das vezes a nossa imaturidade, a gente acaba comprando e adquirindo essas guerras. E ele disse assim, vamos, homens de Deus, vai comigo. Eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E o que é interessante é que ele contou isso para os seus irmãos. O pai de repente disse: vai, homem de Deus, o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no... Os irmãos tinham o que dele? Mas o pai ficou pensando no... Aqui eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho aprendido. Nem sempre aquilo que o pai te revela é para que você revele para as outras pessoas. Porque nem todos têm maturidade para lidar com o lugar que o pai quer te colocar. Porque de repente você na sua família, eu perguntei aqui se todos eram filhos únicos, e graças a Deus não tinha nenhum filho único aqui. Eu vou perguntar de novo, tem algum filho único aqui? Agora o senhor não é mais, o senhor tem irmãs. E sabe o que é interessante? Às vezes a gente dentro de uma família, Deus quer nos tirar e nos alçar e nos colocar em destaque. Mas às vezes os nossos irmãos que estão ao nosso redor não têm maturidade para lidar, que Deus nos escolheu para estar naquele lugar. Então, cabe a nós termos maturidade para entender que não somos melhores do que nossos irmãos, apenas Deus nos designou para aquele propósito. O pai, que já tinha mais maturidade, ficou o quê? Vamos continuar a história, verso 12. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas, é aqui que eu quero começar a pregar com vocês. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém,
onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e traga-me notícia. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José eles identificaram José por causa de quê? Por causa de quê? Da túnica que José usava, que era de mangas longas e coloridas. Ei, aonde quer que você vá, você sempre será identificado por aquilo que Deus já colocou na tua vida. Você pode até se esconder, mas as pessoas sempre irão te identificar por aquilo que Deus já colocou na tua vida, embora você não saiba. Sabe o que é interessante? Aonde eu vou, eu sempre lembro do Senhor. Sabe o que eu lembro do pastor Cláudio? Porque todo mundo aqui, quando tem alguma dificuldade, alguma coisa, o pastor Cláudio fala uma frase que eu fico, cara, é só o pastor Cláudio. Ele fala assim: procura o pastor Júnior, que ele resolve. Aí às vezes eu fico assim, cara. Por muitas vezes eu falei assim: acho que está escrito 007 na minha camisa. Mas Deus usou a boca de um ímpio. Deus usou a boca de um ímpio para me responder aquilo que eu sempre falava para ele. Está escrito 007 na minha camisa. Uma vez eu trabalhando numa empresa, tudo quanto era bomba, ou lugar que era furada, que ninguém queria ir, esse meu chefe me mandava: Júnior, vai lá que essa empresa aqui já está quase rompendo o contrato, já está quase cancelando. E eu virei para ele um belo dia, falei a mesma frase que eu sempre falei para ele: está escrito 007 na minha camisa? Ele virou para mim e falou assim: se eu estou te mandando para lá é porque eu sei e já vi que você pode ir e resolver o problema, e nenhum outro vai fazer aquilo que você pode fazer. Então as pessoas sempre vão reconhecer em você aquilo que Deus já te deu, não é aquilo que Deus vai te dar, aquilo que já está na sua vida. Se você chega nos lugares, Adriana, e as pessoas já te botam na cozinha para cozinhar, para fazer, para organizar, é porque as pessoas já identificaram o que Deus já colocou na tua vida. Se as pessoas chegam e te botam para pregar, é porque as pessoas já identificaram aquilo que você pode fazer, e vice-versa. Hoje eu estava trabalhando num lugar que rompeu o cano lá na Doutora, lá na saída da onde sai a água para todo o bairro. E sabe o que é interessante? Eu não moro nesse bairro, nem muito menos eu estava perto desse cano. Mas aonde é que foram parar e pedir para poder consertar? E sabe o que é interessante? Que o Caio brincou comigo hoje, falou assim: nossa, a gente tem várias histórias de obra para contar, né? Mas o que é interessante é que nós fomos lá e resolvemos o problema. As pessoas sempre vão te identificar e vão identificar na sua vida aquilo que Deus já te deu, a capacidade que Deus já te deu. Cabe a nós sermos maduros o suficiente para entendermos o para quê e o porquê que Deus nos chamou. José não teve a maturidade de entender o para quê. Túnicas longas e mangas compridas, para quê? Para governo.
Vamos continuar a história. Antes que ele chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Vamos continuar. Eles disseram: lá vem o. Quem aqui tem sonhos? Eu sempre faço essa pergunta. Graças a Deus. Tem alguns que não têm, mas tem outros que têm, graças a Deus. Nós sempre temos sonhos. Nós sempre queremos alcançar algum lugar que ainda não alcançamos, chegar em algum lugar que ainda não chegamos. E José, não diferente da gente, também tinha os sonhos. E ele era visto pelas outras pessoas como o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o seu corpo no poço seco e diremos que um animal selvagem. Vamos, homem de Deus. O devorou. Assim veremos no que vai dar o quê? Então eles estavam com raiva de José ou dos sonhos que José tinha? É aqui que eu queria deixar também para vocês esse ponto. De que se você está sendo perseguido, que se você está apanhando por as coisas que você está fazendo, ei, as pessoas não têm raiva de você, elas só têm raiva porque Deus escolheu vocês para alçar uma posição que elas ainda não conseguiram e que elas ainda não chegaram. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra. As pessoas não te odeiam. É a posição que Deus escolheu para você ocupar que incomoda. Agora eu queria perguntar a vocês: vocês vão deixar que as pessoas te freiem, te parem? Ou você vai querer ocupar a posição que Deus escolheu para que você ocupasse desde a eternidade? Sabe o que é interessante? Eu sempre fugi do pastorado na minha vida. Com 13 anos de idade, Deus me disse que eu seria pastor. Eu tinha 13 anos de idade, a idade do meu filho. Meu filho amanhã faz 12 anos. Eu me lembro que eu estava no meu quarto, em cima da minha beliche, orando de madrugada, quando eu falei para Deus: Deus, todo mundo diz que tem um chamado, qual é o meu? Deus, assim, ele é algo tão, eu digo que ele é tão específico, e ele é tão íntimo, que eu me lembro até hoje a palavra que ele falou assim: desde o ventre da tua mãe, eu te formei, te gerei, te chamei para ser profeta para as nações. E sabe o que é interessante? Porque as pessoas me perseguiam, eu sempre fugi desse chamado na minha vida. Mas as pessoas sempre me viam nesse chamado. Aí eu te pergunto: aonde é que as pessoas te veem? Aonde é que as pessoas te veem, Carol? Aonde é que as pessoas te veem, Esther? Quando as pessoas olham para você e falam assim: cara, eu te vejo lá em cima dos palcos, ministrando, adorando, junto com fulano, com ciclano, libertando. Aí sabe o que é interessante? Uma palavra que eu recebi e que eu nunca mais esqueci, é que você nunca vai acessar aquilo que você rejeita. E muitas das vezes quando as pessoas falam assim: cara, eu te vejo ministrando junto com a Nívia Soares, com David Killa, com Gabriel Guedes, e a gente fala: que isso, quem dera. E quando eu estou dizendo isso, eu no meu íntimo, e diante de céus e de terras, eu estou dizendo o quê? Que eu não mereço, que eu não quero, eu não posso acessar isso. Eu não aceito isso na minha vida. Essa é a chave que eu quero deixar para vocês. Muitas das vezes nossos sonhos vão só ficando mais para longe. Mas não é porque muitas das vezes as pessoas estão na nossa cola, não. É porque nós ainda não enxergamos, identificamos e queremos abraçar ele para perto. E trazer ele para cá. Falar assim: não, eu compro, eu quero. Vamos continuar aqui. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derrame o sangue.
Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não machuque. Rubem disse isso porque planejava fazer o quê? Planejava o quê? Salvá-lo dos seus irmãos e mandá-lo de volta para quem? Vamos continuar. Quando José, aí aqui é uma coisa muito interessante. Quando Deus te coloca na rota do seu destino, por mais boa que seja a intenção dos seus irmãos, o seu destino é inevitável. Quando Deus te coloca na rota do seu destino, por mais boa que seja a intenção dos seus irmãos, o destino de Deus na sua vida é inevitável. Rubens queria proteger José e tirar ele dali e levar de volta para o pai. Mas Deus falou, não, é aqui que vai começar o destino profético que eu separei para a vida dele. Talvez a situação que vocês estejam passando seja o início daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E vai fazer você, grande nessa terra. Vamos continuar. Quando José chegou no lugar onde estavam os seus irmãos, eles arrancaram dele o quê? Sabe o que é interessante? Que os irmãos dele não se preocuparam em pegar ele e jogar logo no buraco. A primeira coisa que eles se preocuparam foi em fazer o quê? Arrancar que representava o quê na vida de José? Representava o quê? Lembra que eu falei que era para vocês que a túnica representava o chamado, o governo? A primeira coisa que os irmãos quiseram fazer na vida de José foi arrancar o chamado e o governo. Eu volto a dizer, o teu chamado incomoda muitas pessoas, sim, mas não permita que as pessoas arranquem de você aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na sua vida, porque Deus escolheu você para assumir esse papel. Por mais difícil que seja a trajetória, Deus escolheu você para fazer essa trajetória. Eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Vamos continuar. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Volta lá, varão. Os seus camelos estavam carregados de perfume de especiarias. Aí Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão e o nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de... E os ismaelitas levaram José para onde? Sabe o que é interessante? O irmão mais velho quis salvar José dos seus irmãos e falou assim: não, vamos jogar ele nesse poço aqui, porque ele pensava comigo, depois eu pego ele e levo para o meu. Só que aquele irmão mais velho estava sendo usado por quem? Por Deus, para levar José para onde? Para o destino profético dele, que era e não o colo do pai. E sabe o que é interessante? Que quando a gente analisa a história de José, aonde ele mais sofreu foi aonde? Aonde José mais sofreu? Foi aonde? No Egito. E sabe o que o irmão mais velho dele queria fazer com ele? Vem para cá, deixa que eu te protejo. Sai dessa aí, cara, isso aí não é para você. Às vezes a situação que você está passando pode estar até difícil, pode ser dura, pode de repente estar pesada aos seus ombros, mas se esse é o destino que Deus colocou na sua vida, abraça e confia, porque se o Pai te enviou, eu costumo dizer o seguinte: se é Ele que está te enviando, Ele banca a passagem, Ele banca a hospedagem, Ele banca tudo.
Aí José tinha 17 anos de idade quando foi para o Egito. O que é interessante é que ele chega lá como escravo, que ele foi vendido como escravo. E quando ele chega lá, que ele vai para aquele, vamos dizer assim, aquela prisão, né? Que ele se torna lá um presidiário, lá vai lá preso. Lembra que eu falei para você que os irmãos dele enxergavam de longe o que nele? A túnica, ou seja, a capacidade do governo que estava sobre ele. Quando ele chega lá no Egito, que ele já não estava mais vestindo aquela capa que os irmãos arrancaram, mas aquilo que Deus colocou na sua vida, por mais que o homem tente tirar, não tem como arrancar. Ele chega no Egito, lá na prisão, vamos dizer assim, a primeira coisa que ele passa a fazer é o quê? Governar o cárcere. O cara lá, o carcereiro, pega, escolhe José e fala assim: vem cá, você agora vai passar a administrar e tomar conta de todos os outros presidiários. José, com 17 anos, começa a exercer, ou melhor, começa a treinar aquilo que ele iria exercer, que era a autoridade de governo, de administrar. Aí, quando José, vamos dizer assim, de certa forma, consegue uma situação privilegiada ali dentro, já não, de repente não sofre mais, de repente não dorme na pior cama, de repente não fica mais na pior cela, tem uma certa regalia. Eu costumo dizer uma frase, e isso eu vou dizer para vocês, ele conhece 2 homens, um padeiro e um copeiro vão parar do lado de José, lá naquele cárcere. Eu costumo dizer o seguinte: José não fez nada para estar naquele cárcere, mas ele tinha que estar lá, porque o passaporte para o destino dele iria chegar lá. Aí o que é interessante é que José encontra esse padeiro e esse copeiro, e tanto ambos os homens têm sonhos, e chega e conta para José, e José fala assim: olha, a interpretação do seu sonho. Aí chega para um e fala: ó, você daqui a tantos dias estará de novo de volta à presença do rei, mas você daqui a esses mesmos dias estará morto. E esses sonhos, eles se concretizam, ou seja, a palavra que José liberou na vida daqueles homens se cumpre. Então, os anos se passam, as situações vão passando. Eu não vou contar a história toda de José, porque eu não estou aqui querendo contar essa história. Pelo contrário, eu estou querendo dizer o seguinte: que José estava dentro daquele calabouço, ou melhor, dentro daquela prisão, porque a pessoa que ele precisava encontrar e administrar, ou seja, abençoar, ou seja, liberar aquilo que estava dentro dele, que vinha da parte de Deus, que ia passar por ele e abençoar aquela vida, estaria ali naquela prisão. E se ele não estivesse ali, ele iria perder a oportunidade ou o passaporte para acessar o lugar que Deus tinha dado para ele. Então, se a situação está apertando, se o lugar que você se encontra está de repente doendo ou incomodando um pouco, aguenta só mais um pouquinho, porque quando chegar o momento certo, Deus vai colocar o passaporte para te tirar daí e te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Então, às vezes a situação que a gente passa não é porque Satanás está perseguindo a gente. Ah, mas porque eu estou sendo perseguido, pastor, a situação está difícil. Não, é o Pai que está te treinando para o papel e para a função que você vai exercer. Sabe o que é interessante? Deus pega um jovem de 17 anos que ainda não tinha maturidade nem responsabilidade de cuidar das ovelhas, e alça ele para treinar, para exercer uma função de governo, enquanto os outros irmãos tinham que cuidar das ovelhas e levar o sustento para a família. Talvez Deus esteja te pegando no meio dos seus irmãos, te treinando, te capacitando para uma situação que de repente é diferente de todos da família.
mas não significa que você seja melhor ou pior do que eles. Porque enquanto você está sendo treinado, os seus irmãos estão levando o sustento para dentro da casa. Os seus irmãos estão, assim, provendo aquilo que é necessidade do momento pede. Enquanto Deus está te treinando, te promovendo, para você promover o futuro dos seus irmãos. Eu vou voltar para que vocês não entendam, para que vocês entendam melhor, isso que eu estou querendo dizer. Enquanto Deus está te alçando e te treinando, os seus irmãos estão promovendo o presente para a sua família, enquanto você está sendo treinado para promover o futuro da sua família. Isso não te faz melhor e nem maior que seus irmãos. Deus apenas te alçou para promover o futuro, enquanto eles promovem o presente. Aí que é interessante que a história vai acontecendo, no futuro vem aquela grande dificuldade, a fome. José interpreta o sonho do rei, aquele cara que ele interpretou o sonho lá no calabouço, vai parar diante do rei, aí o rei tem um sonho que ninguém revela, aí aquele copeiro fala, olha, eu conheci um cara, e aquele cara que eu conheci, cara, não tem sonho que ele não revele. Aí o rei fala, onde ele está? Ele está lá no calabouço, está lá preso. E quando levam José para diante do rei, e ele interpreta o sonho do rei, a Bíblia vai falar que o rei fala assim, mas aonde nós vamos achar um homem com o Espírito de Deus, assim como você? Vamos fazer o seguinte, você vai passar a governar agora abaixo de mim, ninguém terá autoridade maior do que a sua. Ei, era a promessa que o pai tinha feito lá atrás na vida de José, que estava sendo cumprida na vida dele. Há um tempo determinado para que você alce o lugar que Deus colocou na tua vida. Sim, por mais doloroso que seja, vai chegar o momento em que o pai vai falar, agora chega, agora é o momento de você governar, agora é o momento de você acessar, agora é o momento de você tomar posse. Espera, confia, espera, porque aquele que te enviou está te treinando sim, mas ele é fiel para cumprir. E aqui que eu queria deixar um ponto para a gente encerrar. Eu não vou demorar muito. José assume o governo, passa a governar e administrar os 7 anos de fartura no Egito. E ele vai administrando e guardando provisões. A Bíblia fala que os 7 anos de fartura se acabam, param. Vai entrar os 7 anos de fome e escassez. Os anos se passaram. Lembra, José estava sendo treinado para promover o futuro da família, enquanto os irmãos estavam promovendo o presente. É o que é interessante, que quando começa a faltar a provisão do presente, os irmãos começam a procurar. E aonde eles vão cair? Lá no Egito, para onde José foi levado. Só que eles não sabiam, eles não entendiam que José tinha sido alçado para promover o futuro. O que eles fizeram porque eles não entendiam que era Deus que estava tirando José dali, promovendo ele para promover o futuro. Eles achavam que José tinha que ser mais um dos que iriam promover o presente, mas Deus estava tirando ele para promover o futuro. Aí eles vão parar lá no Egito, atrás de comida, porque ouviram falar que no Egito tinha provisão. E quando chegam lá, eles se param de frente com quem? E é aqui que eu queria deixar esse ponto para vocês, e é onde eu vou parar por hoje. Quando José se encontra com seus irmãos, ele já estava na posição de governo. E ele tinha nas suas mãos o poder de matar, ou melhor, o poder de tirar a vida, mas também o poder de abençoar e prolongar a vida. Quando Deus te colocar no lugar em que Ele te prometeu, entenda que as pessoas que te perseguiram ou que te dificultaram a sua trajetória, elas também estavam sendo usadas por Deus para fazer com que você chegasse até onde você chegou.
Os irmãos de José, sem saber, estavam encaminhando ele para o destino dele, que era o futuro. E quando os irmãos de José chegaram lá, José tinha na mão o poder de chegar e abençoar a vida deles e cumprir o papel pelo qual ele tinha sido treinado, ou matar todos os seus irmãos e descontar a raiva. E ao invés de descontar a raiva, José prefere cumprir o papel pelo qual ele foi chamado. E ele fala, ele se revela aos seus irmãos e fala: meus irmãos, sou eu, José. E quando ele fala que ele é José, a Bíblia vai contar que os irmãos se espantaram e de repente tiveram até medo dele, porque sabiam o que tinham feito com ele. Ele fala assim: não temam, Deus me trouxe para cá antes de vocês, para que ele viesse produzir a provisão. E é aqui que eu queria terminar essa palavra de hoje para vocês. Quando Deus te colocar no lugar que Ele tem para você, não se esqueça que Ele fez isso para que toda a sua descendência, ou para que toda a sua família, que não entendiam, tivesse um refúgio ou uma prolongação da sua geração. E eu queria encerrar essa palavra aqui hoje com vocês isso, e dizer que todo sonho que Deus te deu, eu vou usar aqui a palavra diz: aquilo que tenho recebido, isso eu vos dou, né? A palavra diz isso. Que todo sonho que Deus tem te dado, todas as promessas que Ele tem colocado sobre a sua vida, irão se cumprir, querendo o inferno ou não. Todas as promessas que Ele te deu, que Ele colocou sobre a sua vida, irão se cumprir, querendo o inferno ou não. Então somente confia, espera, e você vai ver o que Deus faz na sua vida. Amém? Pastor Cláudio.